O limite não é não venha para minha casa. Isso não é um limite. O limite é eu não vou abrir a porta para você. Um grande problema, uma grande fonte de infelicidade, de exaustão, de ansiedade no final do ano, no final do ano novo, é a nossa falta de limites. As pessoas não entendem limites. A nossa cultura tem um problema sério com dizer não. Eu acredito que a falta de limites acontece porque as pessoas têm ideias equivocadas sobre limites. Então nesse vídeo eu vou falar sobre o que limites são e o que eles não são, e também desmantelar alguns mitos sobre a questão dos limites. A minha ideia é que você possa sair daqui com algumas ideias para implementar já nesse ano novo e ter um ano novo mais feliz. A primeira concepção errada sobre limites é que eles acontecem porque a gente é egoísta. Egoísmo é uma coisa, falta de limites é outra, colocar limites é outra. Limites não precisam necessariamente vir do egoísmo. Pelo contrário, eu acho que os limites eles vêm de outro lugar. Eles vêm da autocompaixão. Autocompaixão parece uma palavra meio vaga, meio mas na real é um assunto estudado pela psicologia. Tem uma psicóloga chamada Kristin Neff, que ela estudou a autocompaixão, que ela inventou escalas de autocompaixão, que ela mediu e que ela mostrou que a autocompaixão tem resultados concretos para a saúde mental. A Kristin Neff ela escreve que a autocompaixão ela é baseada em 3 aspectos. Primeiro é uma atenção. Imagina o seguinte, teu amigo, tua amiga está sofrendo. Como que você lida com isso, se você é um bom amigo? Autocompaixão é você fazer isso consigo mesmo. E o primeiro fato é notar, perceber os sinais. No caso do fim do ano, a gente sente a ansiedade, a gente sente o cansaço, a gente sente o ressentimento brotando dentro da gente. Esses são sinais de que os nossos limites estão sendo cruzados. Mas a autocompaixão não para em notar. Ela tem a ver com reconhecer a nossa humanidade comum. Reconhecer que, sim, eu sou humano, eu não consigo cozinhar para todo mundo. Eu também quero descansar. Reconhecer que eu sou humano e que os meus altos padrões eu não vou atingir sempre. Reconhecer que isso faz parte de ser humano, errar. E também não dar conta de tudo. Além disso, a autocompaixão também não para aí, porque só você notar e você aceitar ajuda bastante. Mas se o teu amigo está precisando de compaixão, você não para aí. Você também dá para ele bondade, gentileza, tolerância, espaço para ele sentir essas coisas. E se tiver no teu poder, você tenta fazer alguma coisa, né? Imagina que teu amigo está precisando de um chá, de alguém que cozinhe para ele. Se você for desses, você vai fazer isso para o teu amigo. A ideia da autocompaixão é se tratar como você trata esse amigo. E é claro que isso implica em limites. Depois que você começa a trazer a autocompaixão para você, você percebe, se você for um adulto nesse planeta Terra, que não dá para dar conta das suas necessidades e de todas as necessidades de todo mundo ao seu redor. E aí você precisa dizer não. E isso é difícil. Uma dificuldade disso é porque a gente acredita que dizer não é separar-se completamente das pessoas. Dizer não é construir um muro alto e não deixar que ninguém entre na sua vida. Limites não são isso, gente. Limite é diferente, limite é uma cerquinha branca com um portão. E aí você decide quem atravessa essa cerca e também decide quem fica de fora. Você decide se a encomenda do Mercado Livre entra na tua casa ou se não, se você abre a caixa e fala, ih, tá quebrada, devolvida. Limites são o portão da sua casa. Então, você percebe que os limites, eles não são impermeáveis e eles também não servem só para colocar as pessoas para fora, mas também para colocar para dentro. Quando a gente cuida de limites, a gente está cuidando das nossas relações. A gente está preocupado com a sustentabilidade das nossas relações. Bem diferente de egoísmo, bem diferente de não se importar com o outro. Uma coisa importante que a gente tem que pensar quando o assunto são limites é que as pessoas não são obrigadas a respeitarem nossos limites. Um limite está no teu controle, não tem a ver com a outra pessoa.
Você pode pedir. Olha, eu não gosto que você venha na minha casa sem avisar. Por favor, você pode avisar antes e ver se eu posso te receber? Você pode tentar convencer a pessoa a mudar. Mas olha, isso é complicado. As pessoas não são do jeito que elas são por acaso. Tem uma história profunda. Então, quando a gente pensa em limites, quando a gente pensa no final do ano, em ter saúde mental no final do ano, eu acho que o foco não devia estar nas outras pessoas, mas devia estar sobre nós mesmos. Tem um pedaço de nós mesmos sobre o qual a gente tem controle. Não é muito grande, né? A gente não tem controle sobre as nossas emoções, a gente não tem controle sobre o nosso movimento urinário, nem o nosso trato digestivo. A gente não tem controle sobre tudo em nós, mas a gente tem o controle de onde a gente coloca esse nosso corpo. Quer dizer, se você não está acamado, se você não é uma criança, se você não é um adolescente, se você não é um idoso dependendo de alguém, você tem controle sobre isso. E talvez você não tenha controle sobre isso, mas você tem controle onde você coloca a sua atenção, o que você faz com as suas palavras, como você usa as suas mãos. E é baseado nesse controle que a gente vai colocar os limites. A gente vai ser soberano sobre esse pedaço nosso que a gente tem soberania. Então o limite não tem a ver com o outro, tem a ver com o que você vai fazer se o outro desrespeitar as regras que você propôs para você mesmo. Essas regras, de novo, elas não são baseadas no egoísmo. Elas são baseadas nas suas necessidades. Elas são baseadas na autocompaixão, nos seus valores. Então, o limite não é não venha para minha casa. Isso não é um limite. O limite é eu não vou abrir a porta para você. Ou um limite é eu vou te receber na porta, mas eu não posso deixar você entrar. Isso é um limite. E aí, é claro que isso causa uma série de reações, né? Tem dois princípios da psicologia que eu gosto muito. Um deles é a aceitação radical. Olhar para a realidade e aceitar a realidade como ela é. Olhar e dizer, é assim. Olhar e pensar, essa pessoa quer que eu cozinhe para ela por 8 horas e não quer lavar os pratos. Olhar e pensar, meu parente gosta de falar sobre política, gosta de brigar baseado na política, e ele não se incomoda quando eu digo não quero conversar sobre isso. Ele não atende meus pedidos. Olhar e pensar, eu estou aqui nessa casa com outras pessoas e eu paguei uma passagem aérea para vir para cá, ou eu peguei um ônibus para vir para cá, e não tá fácil sair daqui. Olhar para a realidade e aceitar. Isso é fácil? Não é. Não é fácil, é muito difícil, mas se você consegue praticar isso e aceitar as coisas como são, meus pais são assim, meus irmãos são assim, meu cônjuge é assim, as pessoas com quem eu estou passando as férias e o Natal são assim, isso te economiza um bocado de energia. A energia de negar você pode usar em outra coisa, que é uma autorresponsabilidade radical. Sobre o que você tem controle? Sobre o que você tem controle, você também tem uma responsabilidade. Então, você tem a responsabilidade de onde você coloca seu corpo, das palavras que você fala, do jeito que você trata as outras pessoas. Isso é sua responsabilidade. Foca nisso. E no fim do ano, com a família, com as pessoas queridas, na festa da firma, autorresponsabilidade radical quer dizer, talvez, ter um plano B. Quer dizer, talvez, decidir que você vai ficar enquanto estiver bom e que depois você vai embora. Se você viajou, significa, talvez, providenciar a própria condução. Uma bicicleta, um carro, tá num lugar que você pode caminhar. E se você tá numa família tóxica, que você ama e você quer estar perto no final do ano por algum motivo, tudo bem, eu respeito, tudo bem ficar com a família tóxica por uma quantidade certa de horas. Mas põe a tua máscara, aluga um quarto, ou deixa já meio reservado um hotel, um hostel, a casa de um amigo, entendeu? Se você tem controle sobre onde você vai se colocar, use esse controle, use essa soberania para você colocar os seus limites. Os seus limites não são o que você está pedindo para a pessoa.
Os seus limites são o que você vai fazer se aquela pessoa não respeitar o que você está pedindo para ela. E dormir em outro lugar. Amo você, preciso ir, tchau. E aí tem uma outra coisa interessante. Você pode ter limites secretos. Nem todo mundo vai entender quando a gente disser não. Nem todo mundo vai entender os nossos pedidos. E quanto menos consideração a pessoa tem pelos outros, quanto mais autocentrada é a pessoa, quanto menos empática é a pessoa, quanto menos sensível é a pessoa, menos ela vai entender que aquilo está te incomodando. E aí você vai precisar de limites mais fortes. Limites, a sua cerca vai ter que ter um cadeado a mais. E esses limites, eles podem ser silenciosos. Você não precisa anunciar para a família: eu não falo mais sobre política com vocês. Você não precisa anunciar para a família: eu vou dormir fora se vocês começarem a beber. Você simplesmente sai. Você simplesmente diz assim: eu vou tomar um chazinho, ou eu vou ali, eu vou ligar para um amigo que é Natal, né, Ano Novo, eu tô devendo uma ligação. Eu vou dar uma volta, vou dar uma caminhada. E veja, de novo, você não está sendo egoísta, você está respeitando as suas necessidades, você está sendo compassivo consigo e, de uma forma bem especial, você está mantendo essa relação. Você está cuidando dessa relação porque você está cuidando da metade da relação que é sua. Enfim, não é fácil manter os limites, exige um esforço, às vezes, imenso, principalmente porque a gente não foi criado assim. E se a gente percebe que algumas partes nossas não querem manter limites, algumas partes nossas, na verdade, querem sim, acham que a gente tem que sim cozinhar para todo mundo, não esperar que ninguém lave o prato, mesmo que isso vá contra os seus valores. Algumas partes nossas acham sim que a gente tem que sofrer aquele abuso. Olha, isso aí é uma questão que você devia investigar. A maioria das pessoas não precisa sofrer abusos quando elas têm condições financeiras, condições físicas, condições de saírem de perto desses abusos. A gente pode ficar enquanto tá bom, mas a gente sente essa necessidade porque tem coisa aqui que a gente precisa resolver. Nessa hora é muito bom procurar um psicólogo, procurar um terapeuta, tentar entender seus valores, tentar entender o que te faz ficar próximo a quem quer te abusar. Pessoal, é isso que eu desejo para vocês, um ano novo de descanso, de calma, de conexão e com limites, tá bom? Um beijo e assina meu canal para garantir o leite das crianças. Tchau!